Novamente aqui em um outro dia, eu voltando para a linha de raciocínio que eu estava no dia que eu comecei o vídeo. Bom, a astrologia védica, ela não é algo determinista. Então, quando a gente começa a estudar a astrologia védica e vê como ela é precisa e exata, a gente começa a acreditar que ela é determinista, né? Que as coisas acontecem escritas na pedra, né? E que se no seu mapa está indicando certas coisas, essas coisas elas vão acontecer. Porém, é e não é. Então a resposta para isso é sim e não. Porque ao mesmo tempo que algumas coisas elas estão ali e vão ser ativadas no mapa, essas energias, existem formas diferentes das coisas se manifestarem e das coisas acontecerem. Isso daí depende do nível de livre-arbítrio que cada pessoa tem nessa encarnação atual. Na Índia, eles não costumam se aprofundar muito nesses critérios de encarnação, não pelo que eu estudei na astrologia védica, mas em doutrinas espiritualistas de uma maneira geral, é fato de que em algumas encarnações as pessoas elas vão ter um nível de livre-arbítrio maior ou menor, né, uns para os outros. Não, todos não têm o mesmo livre-arbítrio. Existem algumas pessoas que vêm com missões bem específicas e definidas, né? E isso daí é bastante bem direcionado na vida dessas pessoas, a ponto de que o livre-arbítrio delas é bem pequeno. Mas na astrologia védica, voltando para esse assunto, no seu mapa você vai ter múltiplos caminhos para você seguir. Então nunca se prenda a apenas um caminho que está sendo indicado no seu mapa, no seu propósito, no seu Atma Karaka, no seu Dharma, né? Ou naquilo que você reconhece como propósito de vida. Sempre entenda que a vida consegue múltiplas formas de você manifestar este propósito, de você trabalhar o seu Dharma, de você realizar a sua missão, o seu propósito nesta vida. Isso daí também é decorrente de que no nosso mapa a gente é um misto de muitas energias. A gente é um misto do nosso Atma Karaka, que é o propósito de alma, e a gente também é o Amatya Karaka, que é aquele senso de serviço, de dever que a gente carrega no nosso mapa. E esses dois posicionamentos ligados à astrologia de Jaime, eles se complementam, certo? Então, às vezes a pessoa ela tem uma inclinação ali para certa carreira ligada ao Amatya Karaka, mas no Atma Karaka, o Atma Karaka vai pedir outras características, uma outra energia, um outro refinamento. Então, você, ao longo da sua vida, você pode seguir múltiplos caminhos em relação a isso, que estão ligados aos grahas também. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa ela tem um Marte bastante forte, né? O Marte, como a gente sabe, ele é o deus da guerra. Ele é uma energia masculina que tem ligação aí com guerra, com armas, com conflito. Então a pessoa ela pode se ver bastante nesse caminho, né? Ligado à polícia, ligado ao exército, ligado ao combate de alguma forma. Então ela vai ter isso forte no mapa dela, porque o Marte dela está em Mula Tricona, está em domicílio, está exaltado. Então esse tópico é bastante forte. A mesma coisa na Vênus, certo? Se a Vênus ela for o seu Atma Karaka, for o seu Amatya Karaka, esses temas eles vão aparecer. Então você às vezes pode ter o livre-arbítrio de seguir mais uma parte do seu mapa ligado ao propósito de alma, mas ao mesmo tempo conseguir mesclar as duas coisas, porque no fundo a gente tem também múltiplas missões, né? A gente não só pode seguir um caminho ou outro, como a gente pode ser as duas coisas às vezes. A gente consegue cumprir um propósito e cumprir o outro propósito também, né? Porque a gente pode fazer múltiplas coisas na nossa vida. Então uma pessoa que ela é um professor, por exemplo, ele pode também ao mesmo tempo ser um exímio lutador e dar aulas de luta, entendeu? Ele pode ser um artista, pode ser um escritor. Então isso daí é tudo visto aí no seu mapa. Nunca entenda a astrologia védica como algo fatalista, algo que está no seu mapa e não tem como mudar. Na verdade, a astrologia védica ela vai mostrar que você também tem livre-arbítrio, mas que aquele modelo de encarnação e aquelas energias ligadas àqueles nakshatras e àqueles signos,
elas vão ser ativadas em momentos determinados na sua vida. E você não tem como fugir. E se essa energia, né, em você sentir que você precisa trabalhar ela porque você está indo mais para um lado negativo, isso aí é uma coisa que você vai ter que resolver consigo mesmo. Também ligado aos temas, né? Signos e nakshatras, eles trazem temas, principalmente nakshatras, porque são mais específicos. Então, o nakshatra, ele traz uma coisa para a vida daquela pessoa, né? Uma coisa que ela tem que fazer, ela tem que fazer aquele trabalho. Então, às vezes, a pessoa vem com um grande chamado artístico, um grande chamado ali para a espiritualidade. E aquele nakshatra traz aquilo para a vida da pessoa. Então, a pessoa ela vai ter que fazer aquele trabalho, ela vai ter que fazer aquele dever, aquele propósito, para que ela consiga aí cumprir, né, os chamados e cumprir as energias dos nakshatras no mapa dela de forma plena, né? Então você não pode fugir disso. Isso daí é um pouco, isso sim, é um pouco preto no branco, né? Mas o seu mapa astral não é fatalista. Então você não está ligado a uma profissão, a um emprego, a um cargo ou a uma coisa só. Você tem múltiplas formas de você cumprir isto, mas de formas que liguem você a determinado propósito específico, né? Às vezes também, né, como eu disse, a pessoa lá nessa vida ela não vai ter um propósito muito específico. Ela vai ter um livre-arbítrio um pouco maior. Mas em outros casos a pessoa ela vai ter já um livre-arbítrio um pouco mais restrito, em que ela tenha que fazer trabalhos naquela área em específico. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um propósito com a medicina, com a área da saúde, ela pode até escolher ter uma opção aí na área da saúde, né? Mas precisa ser nessa área, de alguma forma, entende? Porque o mapa ele pede isso, a estrutura encarnatória, né, dessa pessoa pede isso. Então já veio no planejamento dela, certo? Então é isso, neste canal aqui eu também mesclo um pouco de conceitos espiritualistas, conceitos que já são muito comuns em muitas filosofias, e eu também misturo com a astrologia védica porque tem tudo a ver, tá? Então não tem como a gente falar da vida, falar de astrologia aplicado na vida das pessoas sem falar de espiritualismo, tá? E é isso. Era um vídeo rápido mesmo, que eu queria fazer aqui, sobre o não determinismo da astrologia védica. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.